O programa de hoje vamos falar sobre fake news. São essas notícias falsas que a gente acaba encontrando na internet e também nas redes sociais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no TRE. Ao meu lado está o presidente Luiz Taroyama. Muito obrigado aí pela sua oportunidade de estarmos aqui na sua sala hoje. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de conversarmos a respeito das eleições e fake news. Esse é um assunto bastante atual, né, senhor presidente? Então, como é que o TRE vai trabalhar nisso, nessa época de eleição que estamos? Não só o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, como todos os regionais, o próprio Tribunal Superior Eleitoral está se preparando para essa questão das fake news, né? Tanto que no ano passado foi criado um conselho consultivo com diversos órgãos de inteligência, até com colaboração internacional. Estão tomando medidas, né, para que se minimize, evite e combater as fake news. E como que vai ser esse processo? Como vai ser esse trabalho para que essas fake news não atrapalhem aí na época eleitoral? Sim. Aqui no Paraná nós temos, né, 3 juízes e 3 promotores que ficarão em cargo dessas representações com relação às propagandas. E no âmbito de qualquer denúncia ou ocorrência, há diversos canais, né, onde a população, o cidadão, o partido, o candidato poderá fazer a denúncia, né? Tem o Ministério Público Eleitoral, temos o link da ouvidoria e também tem o aplicativo Pardal que em breve o TSE disponibilizará. E lá vai ter todas as informações de como fazer a denúncia. Sim. Mas como o eleitor pode identificar o que é uma fake news? Sim. É importante que o eleitor, antes de passar adiante ou propagar essa notícia, tomar a cautela de verificar se a notícia é verdadeira ou não. Isso é uma forma simples de verificar, né? A checagem dos fatos, ou fact-checking, ele pode pegar uma parte do texto e colocar num buscador, né? O maior é o Google, tem o Bing, diversos, né, buscadores de conteúdo. Só colocar o texto que daí já vai verificar, né, informar se é boato, é verdadeiro ou falso. É que tem nomes de sites muito parecidos com empresas que a gente conhece, né? Então é muito fácil de eles inserirem essas notícias falsas. Exatamente. Então por isso que cabe ao eleitor, né, tomar cautela, né, de não repassar adiante, porque se ele repassar uma notícia inverídica, ele poderá responder civilmente e criminalmente e também responder por danos morais. Então, é importante ele ter essa cautela, fazer a verificação, e tanto o Facebook como o WhatsApp, né? Facebook nós já fizemos a reunião com eles aqui no Tribunal Regional Eleitoral e nós teremos o contato com o WhatsApp também para verificarem como farão o cumprimento das decisões judiciais. Então, caberá muito a pessoa que vê uma notícia tomar essa cautela, tanto que o WhatsApp, se a notícia não for dele, recentemente está constando assim, transmitida. Daí dá para saber quem transmitiu e buscar esses, né, os anteriores. Então, tem que haver, pode ser tanto em individual ou em grupo, é possível saber quem que passou. Então, pelo menos aquele que passou já está identificado, né? Se ele não quiser responder sozinho, vai ter que dizer de quem recebeu. Então, é possível formar aquela cadeia, né? E também para esse controle, nós faremos uma reunião da Comissão de Segurança e Inteligência com todos os órgãos de segurança e inteligência, também com os peritos, para tratarmos, né, das estratégias das eleições. Por isso que é muito importante quando alguém vai compartilhar algo, porque é muito comum as pessoas visualizarem e compartilharem sem fazer a verificação. Nessa época, então, é preciso redobrar o cuidado. Sim, então, a imprensa tem esse papel fundamental, né, de verificar se a notícia é verdadeira ou não, os meios de comunicação e também, principalmente, o cidadão eleitor, ao receber uma notícia, fazer essa verificação se ela é verdadeira ou não. Muitas vezes é uma notícia que é do agrado dele, ele já quer repassar, né, adiante, sem efetivamente verificar a fonte, né, se é verdadeira. Então, com essa checagem dos fatos, é possível verificar se essa notícia é verdadeira ou não. Se ele passar adiante, ele estará assumindo esse risco e com a possibilidade de responder, né, criminalmente, civilmente e eventualmente por uma reparação de dano moral. Isso que eu queria te perguntar, porque é um crime. Você está repassando uma notícia falsa, você está colaborando com pessoas agindo de má fé aí na época da eleição, né? Sim, então a pessoa pode responder por injúria, calúnia ou difamação, né? Então, há previsão no Código Eleitoral, no Código Penal, então ele tem que realmente tomar cautela de repassar uma notícia. Bom, a gente está fazendo a entrevista sobre esse assunto, mas vai ter alguma campanha que vocês divulguem para que as pessoas fiquem informadas em relação a isso também?
Sim, o próprio TSE está fazendo, o Tribunal Regional Eleitoral também, e os meios de comunicação também estão contribuindo para que se evite essa disseminação, né? Que a campanha neste ano, como é um prazo reduzido, se concentrará na internet e nas mídias sociais. Então, por isso que é importante a cautela, né, no reparo das informações. O importante é que a campanha seja de forma propositiva, né, ressaltando as qualidades, as atividades que o candidato, né, pretende fazer ou executou, né, para que possibilite o eleitor faça uma boa escolha. Né, e também para o eleitor, não só por esses buscadores aí de conteúdo, tem aplicativos e sites que facilitam essa identificação, né? Principalmente temos a Lupa, aos fatos, boatos. Também tem um aplicativo bem interessante que é da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem duas ou três formas de buscar se essa notícia é verdadeira ou até ser impulsionada por robôs, né? Então, e também tem um aplicativo bem interessante também que foi lançado recentemente, detector de corrupção. Então, se algum candidato responde a algum processo por improbidade administrativa, pode até pegar a imagem dele na televisão, revista, ou colocar o nome dele que vai informar se ele está respondendo a algum processo. Então, possibilitar o eleitor, né, fazer uma boa escolha. E uma boa checagem também. Exatamente, né, do que tá isso, até com relação ao passado do candidato, ele terá essas informações. Que é muito importante as pessoas buscarem informações antes de fazer o voto, né? Isso, exatamente, com na facilidade dos meios de comunicação e das mídias sociais, o eleitor terá inúmeros elementos, né, para analisar o passado, a vida pregressa do candidato. Bom, a gente acabou falando do eleitor, mas também tem o candidato. Se ele se sentir prejudicado com essa questão das fake news, quais as atitudes que ele... Sim, ele tem os meios, né, assim, através do seu advogado, né, fazer a representação, a comunicação à Justiça Eleitoral, né, que o Ministério Público Eleitoral analisará e, conforme for, poderá determinar a investigação, né, através da Polícia Federal. E quem for do partido, é bom também não compartilhar, né? Porque daí também acaba prejudicando. Exatamente, não só o cidadão eleitor, como todos, né, os apoiadores, os partidários, os cabos eleitorais, todos respondem, né? Tem que ter essa cautela para que não respondam. Para que haja uma eleição aí justa. Sim, é importante também, não só nessa questão das notícias falsas, nós também, tivemos reuniões com os meios de comunicação e com os partidos políticos e advogados, também procurem usar uma linguagem, eu falei assim, a comunicação não violenta, né? Seria uma linguagem empática, ou seja, né, uma linguagem sem ofender a parte contrária. Né? Quando nós formos conversar com alguém, procurar se colocar no lugar da outra pessoa para ver como recebe essa, né, uma comunicação sem ofender e não se sentir ofendido. Então, dessa forma também acho que teremos condições de minimizar essa violência, o ódio, né, a raiva assim, nas comunicações. Bom, como a gente está numa época de eleição presidencial, vai funcionar só aqui para o Estado ou é capaz de detectar também a questão da presidência que está se inserindo no Paraná, a questão da fake news? Assim, com relação à presidência da República, os processos correrão no Tribunal Superior Eleitoral, também o registro de candidatura, os demais para senador, governador, deputado federal e estadual, serão concentrados aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Aqui vai ser feito todo o trabalho. Estão tendo várias reuniões, então aí de preparo, uma equipe, né, envolvendo muita gente aí para estar atento aí na época das eleições. Exatamente, né? Não só na área de segurança, mas os colaboradores também. Creio que nós teremos quase 100 mil mesários, né, que participarão no dia das eleições. Em todos os locais de votação teremos os mesários. Chega a 100 mil, talvez passe um pouco mais, de colaboradores para fora, né, os técnicos, as pessoas que vão transportar as urnas. Então, são centenas de milhares de pessoas que trabalharam nessas eleições. No Paraná somos um pouco mais de 25 mil sessões, então é um trabalho gigantesco, né, com a mobilização de todas as áreas de segurança, que o sistema da justiça eleitoral não é só o servidor, o juiz ou o promotor. Então, ela envolve a imprensa, os candidatos, os cidadãos, os advogados, a segurança. Então, todos integram o sistema da justiça eleitoral. Então, é necessário a união de propósitos para que façamos uma eleição limpa, tranquila e calma.
Bom, não só o Brasil que está passando por essa questão de fake news, como também outros países, né? Vocês estão pegando como exemplo, base do que aconteceram lá, para que haja um bom trabalho feito aqui? Ah, sim. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, na campanha, né, do Trump também, no Brexit, na França também, houve essa disseminação de notícias inverídicas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, pegando essa experiência internacional, lançou uma cartilha que é possível qualquer pessoa, né, mesmo os cidadãos, candidatos, acessarem no site do Tribunal Superior Eleitoral a cartilha com relação à propaganda na internet. Então, para evitar maiores problemas, é interessante que todos tenham esse acesso. Quanto mais informação o candidato, o partido, o próprio cidadão eleitor tiver, será melhor, né, para que faça uma campanha correta, limpa, sem muitas ofensas. O ideal é que não tivéssemos esses conflitos com relação a um candidato ao outro, mas quase que é difícil de se evitar. Então, caberá tanto à imprensa, os partidos. Aí, com relação aos partidos, muitos partidos políticos no âmbito nacional firmaram um compromisso com o Tribunal Superior Eleitoral para que não se divulguem notícias inverídicas. Esperamos que os partidos, né, no âmbito nacional, estadual e municipal sigam essa orientação. E o Tribunal Superior Eleitoral também acho que vai colher mais. Quase todos os partidos estão aderindo a esse compromisso. Então, se aderirem, será bom. O apoio dessa questão da fake news, como é que o TRE está tendo esse apoio para fazer o combate dessas outras empresas, né? Como você falou, como teve contato com o Facebook, o pessoal do WhatsApp. Sim. Então, como é que está tendo esse conjunto, né? Porque não é só, claro, o TRE sempre faz as leis, as verificações as e tudo resoluções, mais, mas são com essas editadas pelo Tribunal junções, como Superior está Eleitoral. sendo o resultado? Sim, mesmo esses Facebook, WhatsApp, Google, eles estão colaborando com a Justiça, né, para combater essas notícias inverídicas. Tanto que a própria Facebook também, ela está na página dela, é possível verificar, né, 5 maneiras de se, né, fazer as inserções e a inserção de conteúdos, né? Então é importante todo cidadão que, né, use as mídias sociais verificar quais são essas regras, né, para não se incidir em equívocos ou crimes e também não ter sua página bloqueada, né? Agora, simplesmente, né, se houver alguma denúncia e irregularidade, constatando essa inveracidade ou a mentira, a falsidade, o conteúdo dele será bloqueado. Daqui para frente, como a gente já está passando com essa questão do fake news, como que o TRE vai se comportar também durante os outros anos, né? Que aí demora um pouco mais para ter as outras eleições, mas como é que vocês vão se comportar? Vão fazer mais campanhas, mais divulgações para que a sociedade em si fique consciente de que antes de ler uma notícia, claro que também ela precisa ter a atitude, né, de não contribuir com isso, mas o TRE vai fazer um trabalho em relação também pós? Eu creio que esse é um caminho natural, né, para que quanto maior o cidadão, né, o eleitor estiver informado, né, com as informações corretas, né, poderá fazer a melhor escolha. Então estamos trabalhando para que isso não se dissemine, ou mesmo que se dissemine, né, o combate a isso, né, um combate efetivo, e também, né, principalmente, trabalho dos meios de comunicação, né, contribuir para que a notícia verídica seja divulgada ou restabelecida a verdade. Porque os senhores, né, como meio de comunicação, têm, né, uma facilidade e meios, né, maiores do que um cidadão comum. Então é importante que, numa questão de gravidade, a imprensa chegue que, né, essa notícia não é verdadeira. Uhum. Bom, para finalizar, queria que o senhor passasse então um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo para cuidar com essa questão aí da fake news. Então, gostaria de reafirmar que tome a cautela, devida cautela, ao receber alguma notícia e para passar adiante, procurem fazer essa checagem dos fatos, o fact-checking através de provedores de conteúdo, pode pegar um texto da mensagem e verificar, ou ir, né, colocar esse texto da mensagem nesses aplicativos ou sites, né, como Boatos, da Universidade Federal de Minas Gerais, a Lupa, ou não é também da tem de emissoras, né, de televisão. São diversos, mas o mais fácil é colocar o texto num
um provedor de busca, que ela indicará se essa notícia é verdadeira ou não. Então, tomar essa cautela e procurar se inteirar das qualidades, virtudes ou passado do candidato para que possa fazer uma boa escolha. E é importante para que o eleitor não deixe de votar, né? Porque no Brasil o exercício do direito ao voto é obrigatório, é um direito e dever. Se ele deixar de votar, outra pessoa estará votando no lugar dele e gerir, essa pessoa que for eleita vai gerir os destinos do município, estado e do país. Então é importante isso. Importante cumprir com o seu papel, né? Isso, exatamente. E também a democracia ela não termina apenas no exercício do voto, né? Caberá ao eleitor, cidadão, fiscalizar a atividade do candidato, né? Através tem os sites de transparência, então verificar o que ele está fazendo, como está fazendo e se manifestar se ele estiver fazendo alguma coisa errada ou incorreta. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu trabalho, te entrevistando. Muito obrigado aí pela oportunidade. É nós que agradecemos a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Você também pode conferir essa entrevista no YouTube, no nosso Legislativo, né? Entrando lá na Assembleia Legislativa do Paraná. No YouTube tem todo acesso ao nosso material, então você pode ver e rever essa entrevista quantas vezes quiser e também no nosso site alep.pr.gov.br. Obrigado e até mais.